Deus não despreza um coração contrito e humilhado. A paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer para você uma palavra que está no Salmo 51, que é o Salmo da Misericórdia. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao 4. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ao seu encontro, depois do adultério com Betsabeia. Ó Deus, tem piedade de mim, conforme a tua misericórdia. No teu grande amor, cancela o meu pecado. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Este é um dos salmos mais profundos que nós encontramos na Sagrada Escritura, o Salmo da Misericórdia, aonde Davi vai confessar ao Senhor os seus pecados. Uma das coisas que eu acho mais fantástica na Sagrada Escritura é que Deus, ele não esconde o pecado dos seus escolhidos. Davi, que era o amado do Senhor, ele não só foi um homem de fé inabalável ao ponto de derrubar o gigante Golias, e também não foi apenas um homem de adoração, um homem que dançou diante da arca do Senhor com todas as suas forças, mas ele também foi um grande pecador. Esse Salmo 51 conta a história que você encontra no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12. Quando um belo dia, Davi, ele levantou mais tarde e ele não foi com o exército de Israel para a batalha. E no seu terraço da sua casa, no palácio, no lugar mais alto, ele vai avistar uma linda mulher, Betsabeia. Essa mulher, ela era casada com um dos seus mais fiéis soldados, chamado Urias. E ele, apaixonado por ela, usando a sua influência, o poder de Deus que foi dado para ser ungido como rei, ele vai deitar-se com essa mulher, cometendo o pecado do adultério. E ela vai engravidar. Então Davi, ele coloca Urias no campo de batalha, na frente do campo de batalha, e ele morre servindo ao seu Senhor. Perante Israel, ele vai mostrar que ele é um homem de bom coração, acolhendo aquela viúva desamparada. Aos olhos de todos, Davi era um homem que vivia em profunda santidade. Mas ele não conseguiu ocultar o seu pecado de Deus. Então Deus levanta o profeta Natã e o profeta Natã vai ao encontro de Davi. E através de uma parábola, Davi vai tomar consciência dos seus graves pecados. E ele sai correndo do palácio e ele vai para o deserto para tentar fugir do Senhor. No Antigo Testamento se tinha a mentalidade que Deus só estava presente no templo. E então ele foge para o deserto. Mas no deserto, Davi, ele vai fazer uma profunda experiência com o Senhor quando ele confessa o seu pecado. Então o Salmo 51 é um salmo de confissão dos seus pecados. Davi, com um coração contrito e profundamente humilhado, ele vai confessar ao Senhor as suas misérias. E a chave para compreender o Salmo 51 é justamente o versículo 19, aonde ele vai dizer que o sacrifício para Deus, o sacrifício que agrada a Deus, não são coisas exteriores, religiosas, mas é justamente um coração contrito e um coração humilhado, pois Deus não despreza um coração
que confessa o seu pecado e faz o propósito, com a graça de Deus, de não voltar mais a pecar. Então, nesse momento, Davi é perdoado e faz uma grande experiência de salvação. Então, quando Davi confessa o seu pecado, ele vai experimentar 4 efeitos da salvação. O primeiro é que o seu pecado é perdoado. Enquanto ele não confessava o seu pecado, ele vai dizer na palavra que os seus ossos se consumiam. O segundo é que ele vai ter novamente paz no seu coração. Porque o pecado gera no nosso coração uma grande inquietação. E nós só encontramos descanso quando nós voltamos a viver em comunhão, em amizade com Deus. O terceiro é que a sua vida vai ser santificada. No versículo 9 ele fala assim: lava-me e ficarei mais branco que a neve. Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor fala que se os nossos pecados forem vermelho como escarlate, eles se tornarão mais brancos do que a neve. Não existe um pecado que não possa ser perdoado. Deus é capaz de arrancar de nós toda a miséria, toda a vergonha que o pecado produz no nosso coração e nos santificar a sua imagem e a sua semelhança. E por último, é restituída a ele a unção do Espírito Santo. Nesse salmo ele vai orar: ó Deus, não afaste de mim, porque ele não sentia a presença de Deus. Não prive de mim o teu Santo Espírito. E no momento que ele confessa os seus pecados, é restituída a ele a unção do Espírito Santo. E por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tem um coração contrito e humilhado. Se você está vivendo em pecado, se você está distante do Senhor, volte-se para Ele. Ele espera você de braços abertos, porque Deus não despreza um coração contrito e humilhado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.